Boa noite! Estamos aqui no terceiro dia falando a respeito das escolhas. Você escolhe o que planta. Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui no terceiro dia. Maiara, seja bem-vinda. Tatiane, Adriana, Celina. Já passou gente aqui, eu não consegui ver. Tânia. Sandra, seja bem-vinda, Sandra. Que maravilha. Bom, vamos lá. Nós vamos hoje dar continuidade, né, ao que fizemos nos 2 dias anteriores. Claro, como eu falei para vocês, esse assunto é muito abrangente, mas não tem problema, depois a gente vai trazer mais coisas, porque eu tô recebendo bastante mensagens de vocês, né? E eu tô muito feliz porque, gente, eu recebi mensagens de curas. Pessoas com que foi falado ontem. Olha só, a minha amiga Tânia, né? Eu sempre falo que a Tânia é a minha paciente preferida, né, Tânia? Você já leu o livro que eu pedi para você ler faz o que, uns 2 anos? Olha, então, gente, é o seguinte. Pessoas falando de cura, só de ter tomado a consciência do pouquinho que a gente falou aqui, né? Como eu falei para vocês, nós estamos conversando aqui e eu trouxe assim, pincelando, né? Olha aí a Tânia falando que é mesmo a minha paciente preferida. O Pequeno Príncipe, você leu? Eu quero que você coloque aí, sim ou não. E tem que falar a verdade, viu? Não pode... Você leu ou não? Sim ou não? Olha aí, Cris. Não ainda, Tânia. Faz mais de 2 anos, hein? O Pequeno Príncipe é um livro que realmente eu indico, porque ali tem bastante informação importante, viu? Foi até bom a Tânia ter vindo, porque eu vou falar um pouquinho do Pequeno Príncipe hoje, né? Ela não leu, mas ela vai ouvir. Então, assim, gente, ela rindo. O que acontece? Nós, no primeiro dia, trouxemos o quê? Nós trouxemos a consciência do inconsciente, né? Olha aqui, acho que o Jorge já chegou. Flávia. Cadê o Jorge? A Flávia também já entrou, seja bem-vinda. Vamos lá. Não tô encontrando Georges. Por favor, me convida, Georges, que eu não tô te vendo. Vamos lá, acho que eu pausei o vídeo procurando Georges. Então vamos lá. A consciência do inconsciente, percebendo que nesse inconsciente tem informações que vêm dos nossos antepassados, né? E esses antepassados, com tudo que tiveram de experiências, de conhecimento, de sentimentos, emoções, vontade, tudo aquilo que ficou na alma deles, ficou registrado, né, através de uma espécie de holograma. Esse holograma é o quê? Uma espiral que nós podemos chamar de DNA, onde todas as informações são transmitidas para as novas gerações. E ali vem toda uma lei invisível, mas que realmente atua na vida da gente e que tem vários nomes, e uma delas, que foi a que eu falei no primeiro dia, é a lealdade. Então, a lealdade é exatamente o que no segundo dia nós conseguimos comprovar através de um caso prático, que foi do Georges, né? Onde ele tinha uma lealdade à mediocridade. Olha só. E aí, quando você toma essa consciência, você consegue acolher aquela situação no seu coração, mas não significa que você precise seguir aquele destino para ser fiel a essa família e para pertencer a essa família. Você simplesmente pertence e a consciência te libera de tudo isso. Do segundo dia, nós tivemos um caso prático, que foi o Georges trazendo para todos nós a libertação que ele teve, o resultado do relacionamento com o pai, né? O reconhecimento da grandeza desse pai, a lembrança de situações de infância que estavam apagadas, né? E ele lembrou dessas situações e situações onde ele tinha orgulho e admirava esse pai.
Então, você vê que na prática realmente nós temos um resultado incrível. E aí nós temos hoje e amanhã. O que nós vamos fazer hoje e amanhã? Hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando você toma consciência, né? O que acontece? E amanhã nós traremos as sementes para entregar para vocês, se vocês escolherem plantar e colher algo numa situação incrível ou bem melhor do que aquela que você... Olha aqui, o Jorge chegou. Do que aquela que você está vivendo por uma escolha conscientemente. O que você quer da sua vida e através disso você pode ter uma experiência incrível. O Jorge está entrando. Eu já vou até convidar, Tânia, você aqui ao vivo na frente de todo mundo, para um dia você entrar comigo e dar o seu testemunho, viu? Porque a sua história foi linda, né? Tem que ver até se as pessoas vão acreditar, porque teu resultado foi mágico, né? Já tô te convidando aí, você me diz sim ou não aí. E aí, Jorge, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Maravilhosamente bem, minha querida. Obrigado de novo aí pela recepção, minha amiga. Então, sabe o que aconteceu de incrível hoje e a gente nem combinou? O quê? Aconteceu que hoje eu não te peguei de surpresa. Mais consciente, né? Hoje você está consciente, Jorge. É exatamente o ponto da aula de hoje. No primeiro dia você estava totalmente inconsciente. Você estava de pijama e não tinha entendido que eu te convidei a participar ao vivo. Eu nem Estava sabia totalmente inconsciente. eu ia participar. A hora que eu vi, eu estava na festa já. Então, aí você participou. Quando chegou o segundo dia, você sabia que ia participar. Mesmo assim, você não se ligou na hora e eu te peguei de novo, inconsciente, assim, mais ou menos. Você sabia que ia participar, mas não se preparou para o horário. Ainda tinha uma fidelidade no sistema de autossabotagem. Me pegou, assim, eu sabia realmente que eu ia participar, mas o momento da participação meio que me escapou, assim, né? É que nem quando você sabe que a oportunidade vai vir, mas você não tá ligado direito que horas ela vai passar, né? E aí o grande perigo, Jorge, porque aí você toma consciência, mas não se prepara. E aí a oportunidade passa e você não pega. Mas você conseguiu, mesmo sem se preparar, eu consegui te trazer aqui para o grupo e você trouxe a sua experiência para o grupo inteiro. Então a tua experiência fez pessoas chorarem, a tua experiência fez emanar todo esse resultado. Nós sabemos que isso é quântico. E eu recebi um monte de mensagens de pessoas agradecendo e teve pessoas que receberam curas só com a sua experiência. Olha que incrível. Sério, cara, que legal. Depois eu te mostro. E aí nós chegamos no terceiro dia onde você está consciente e eu te chamei no horário e você estava preparado. Então tá perfeito, você está seguindo o caminho da jornada, tá indo bem. Agora, Jorge, eu vou te mostrar o que acontece com a pessoa consciente, esperando pelo resultado, como todos estão hoje, ok? Mas ainda não sabem como fazer. Então, nós vamos olhar como é que essa alma está hoje. E amanhã, consciente e agora tomando uma decisão, já tendo consciência para usufruir do seu livre-arbítrio que o Criador deu, essas pessoas vão pegar ou não pegar as sementes e plantar na sua terra, fazendo as escolhas do que pretende plantar. E aí eu vou até te pedir para você fazer um processo verbal com isso, o quanto de incrível e de possibilidades essa pessoa com sementes maravilhosas e agora consciente, o quanto ela pode realmente transformar a vida dela escolhendo fazer isso. Então eu estou te passando para você fazer um belo processo verbal para eu fazer uma demonstração em seguida. Vamos lá. Tudo que não nos permite vivenciar na carne a potência, que é uma vida vivida com consciência, com facilidade, nós vamos destruir e descriar, por favor? Sim. Em todos os lugares em que nós estamos nos privando do prazer de uma vida vivida em total presença, em total consciência, da felicidade, da facilidade que é essa possibilidade,
Nós vamos destruir e descriar, por favor? Sim. Tudo que nos impede de receber a gratidão, o prazer e a liberdade, que é uma vida vivida com consciência de verdade. Nós vamos destruir e descriar, por favor? Sim. E tudo que nos impede de receber essa consciência aqui agora, durante essa live, de dar um salto em tempo real nas nossas vidas, enquanto nós estamos assistindo, nós vamos destruir e descriar, por favor? Sim. E é isso, minha querida. Para quem não sabe, né, eu falei umas palavrinhas em voz baixa, porque eu não posso dizer, eu não posso comunicá-las numa live, devido a algumas coisas com direito autoral. Né? Se alguém tiver curiosidade, é só me mandar uma mensagem. O que era aquilo que você estava falando, né, baixinho? Que eu explico o que é. Faz parte dessa mágica usando processos verbais, meus queridos. Eu poderia dizer que o que você falou foi uma oração, né? Eu poderia colocar dessa maneira, e uma oração com palavras que confundem a sua razão ao ponto do teu inconsciente poder atuar e seguir aquela vontade que você expressou através de palavras, não é isso? Isso mesmo. Perfeito. Você consegue ver o meu campo? Só se seu campo for um terno preto. E agora? Consigo ver metade do campo. Perfeito, só precisa ver metade. Eu vou trazer aqui para vocês, o professor Rocha pediu para você citar a fonte. A fonte, professor José Augusto Rocha, as barras de Axis, né, que é uma das especialidades com as quais eu trabalho, elas têm um conhecimento que chama os processos verbais. Né? É uma forma de usar as palavras que ela limpa o campo eletromagnético da pessoa, né, em tempo real. Isso. Tem um pedaço desses processos verbais que chama enunciado aclarador. É uma sequência de palavras construída para ir direto no seu inconsciente. Ele passa por baixo da mente lógica, né? E é uma carga de energia, ela não precisa nem ser ouvida. Né? Meu trabalho pode ser colocado no volume 0, no áudio, que ele produz efeito do mesmo jeito. Por isso que eu falei ele baixo. Só de você estar aqui presente, conectado, você recebe essa carga. E alguém colocou, né? Dr. Dan Heer. O Dr. Dan Heer é um dos criadores, né, dessa tecnologia de processos verbais, e ele tem um vídeo em que ele explica exatamente do que se trata, né, isso. A explicação dele pode ser um pouquinho sofisticada, assim, ele explicar mais fácil, só que eu não tenho autorização para fazer isso. Eu posso perder minha isso. Então, vamos lá, vamos direcionar. O que acontece quando você consegue perceber, então, que existe todos esses processos inconscientes, né, todos esses emaranhamentos e todas essas leis invisíveis agindo no teu campo, no teu sistema familiar, no teu sistema profissional? O que vai acontecer? Geralmente e incrivelmente, pelas mensagens que eu recebi, já está acontecendo. Passa a existir um sentimento primário, tá? E eu vou trazer um boneco aqui representando esse sentimento. Vai ser esse boneco, ok? Esse boneco vai representar o medo. As pessoas têm medo quando elas descobrem que existe algo fora do controle e existe algo que realmente está definindo uma espécie de destino. E por mais que elas façam, leiam, estudem, se esforcem, trabalhem, criem, peçam ajuda, mudem de cidade, de estado e país, de relacionamento, elas vão estar sempre criando o quê? O mesmo padrão. Elas ficam com medo. O medo é um sentimento primário, né? E dele vai sair emanações. Essas emanações vai criar personas, que a gente já conversou. O que são personas? São máscaras, né? São um formato que você acaba colocando em você mesmo para atender alguma necessidade ou de alguma maneira se proteger das... Olha, a Anne Carol chegou.
Ela pegou e cheguei. Ela chegou. Chegou atrasada, hein, Anne? Hoje você atrasou. Então, o que que acontece? O que acontece, Jorge? Daqui vão sair personagens. E esses personagens que você acredita que é você. Iemanjá Cristiane chegou também. Estão chegando, estão chegando. Elas são comparsas, aliás, uma fica na volta da. Eu já percebi em outros momentos que elas ficam conversando, as duas ali. Eu tô acompanhando, elas estão me acompanhando e eu tô acompanhando elas. Eu falei pro pessoal, eu falei, cara, a Vanessa é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Ela tá sempre consciente de tudo. Vai com cuidado perto dela. Ela vê bem mais do que ela demora. Então, essa frase, vai com cuidado perto dela, traz o quê? O medo. Quem é essa Vanessa que tá tão presente e consciente de tudo? E aí começa. Ah, são irmãs? Ah, entendi. Então vamos lá. A gente vai entrar aqui num movimento cíclico que a maioria da humanidade vive e não percebe, mesmo que tome consciência de tudo isso, ficam presos nesse círculo. Eu vou mostrar o círculo hoje para que amanhã seja possível sair dele. Se quiser, ou ficar nele sabendo. Tudo bem? O medo tem emanações. Uma das emanações do medo, o que o medo faz, né? As pessoas falam medo, algumas pessoas, é o espírito do medo, você tem que expulsar. Outros dizem, medo é terrível, é ruim. Na verdade, Georges, nada é ruim, né? Nada que foi criado em nós é ruim. O medo, na verdade, ele tem a sua função e a sua função especial na nossa vida. Né? Se a gente não tivesse medo, inclusive desde crianças, a gente ia sair por ali voando, pulando do prédio, porque o medo faz com que a gente seja cuidadoso. Essa é a função do medo. É algo pequeno e que faz com que você tome cuidados, alguns cuidados, por causa do medo. Você não se lança de tal maneira que você possa morrer. Tem exceções, né? Tem exceções. Mas essa é a função do medo. Quando esse medo sai do controle, aí sim a coisa fica feia. Então, como é que o medo pode sair do controle, Jorge? Quando ele te paralisa de tal maneira diante de uma informação nova, tal maneira que você fica triste. E aí você cria essa persona aqui. Quem é essa persona? É a persona triste. Puxa vida, isso aí é muito difícil para mim. Como é que eu vou entender tudo que a Vanessa está falando? Como é que eu vou saber se a minha mãe abortou e ela nem estava sabendo? E se foi a minha avó? E se fizeram lá uma magia negra e se eu não ficar sabendo? E, sabe? E aí você começa a pensar um monte de dificuldades, né? Teve uma pessoa que me mandou um livro escrito e eu li. E tudo aquilo falando, sabe? Olha só, que surpresa, Leice, seja muito bem-vinda. Que legal, uma cliente minha de Pernambuco, lá de 2000 e... Saudades de você também, é de 2012, 2013. Muito tempo. Seja bem-vinda, Leice. Ela é lá de Pernambuco. Então vamos lá. Aqui está o quê? Aqui está o medo, né? E esse medo te paralisa. Esse medo que te leva à tristeza. Você percebeu que a força do medo fez você ficar uma criança? Crianças agem ou reagem? Crianças reagem, né? Crianças... Isso do medo é interessante porque, que nem eu te falei, né, uma das coisas que meio que destruiu a minha relação foi exatamente eu me percebi perto de uma mulher tão grande que eu fiquei com medo de ficar na sombra dela. Assim, né? E aí nisso eu comecei a querer criar uma distância dela, né? Sendo que ela me fortalecia muito, assim, a grandeza dela me inspirava, mas ao mesmo tempo me aterrorizava, assim, era bem psicodélica essa relação do medo. Pois essa palavra é incrível. É psicodélica, né? Você começa a achar que você está
tá pirando, né? Você começa a imaginar e você começa a alucinar mesmo coisas, né? O medo, ele é tão incrível. Vou trazer uma ideia para você. Imagina que você tem uma pessoa que você ama muito e essa pessoa, ela sai de casa e vai no mercado. Ah, vou no mercado, já volto. E vai. E não volta. Passa 1 hora, 2, 3, 4. Cadê a pessoa? Não volta. Você liga, o telefone desligado. O que você faz? Medo. Você já começa. Sequestraram, morreu, passou mal. Só pensa coisas ruins. Porque a pessoa não atende, o telefone está desligado, a pessoa não volta, só foi no mercado. Você não imagina que ela chegou no mercado. Olha só, Sil Moraes, hoje está vindo todos meus clientes antigos aí. Que seja bem-vinda, Sil. Então, assim, o que acontece? Você não pensa, puxa, foi no mercado, encontrou uma cliente antiga e foi colocar as conversas em dia e perdeu a hora de voltar. Não, não pensa isso. Você começa a imaginar coisas ruins. Não, minha mãe sempre acha que eu vou morrer quando eu saio. Nossa, minha mãe sempre acha que eu vou morrer quando eu saio. Isso, por quê? Porque... Você tá bem, filho? Eu falei, tô bem, mãe, tô vivo, vou voltar pra casa daqui a pouco. Aí eu chego, ela, puta, filho, que bom que você chegou, eu tava preocupado. Eu falei, eu sempre chego, mãe, fica tranquilo. Então, as mães fazem isso, né? É um cuidado que elas têm. Mas você vê que é algo primário que já está registrado no DNA da humanidade. Só que é um ponto que passou do limite. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nesse movimento, essa sensação de guerra, né? De você ter que ficar dentro de casa e todas as restrições e castrações e tanta notícia, né? O que acontece? Paralisa e começa a imaginar. E aí vem alguém que fala, olha, a lua nessa noite vai escurecer 3 dias, não sei se você viu isso, 3 dias escuro, compra um monte de comida porque vai ser o arrebatamento, o fim do mundo chegou e você está passando juízo. E vem tanta informação que você pode paralisar. E aí as pessoas, você está vendo aí os casos absurdos de aumento de suicídio, de depressão, né? Psicólogo não tem mais horário na agenda, de tanta gente desesperada, relacionamentos se desfazendo, e enfim. Vou te contar um caso. As pessoas podem estar em casa e não podem sair porque nem podem ir para o hospital, porque é real perigo. Olha só que absurdo. Vou te contar um caso extremo de medo, né? Uma colega minha que trabalha com a mesma especialidade que eu, a Mitzi Nunes, estava viajando de avião. Foi bem no começo, assim, né, desse negócio da pandemia aqui no Brasil. E eu acho que já tinha sido declarado quarentena, né? E aí, uma pessoa espirrou dentro do avião. A mulher, ela entrou num pânico tão grande, né? Nossa, tiveram que forçar ela a sentar, né? Aí ela foi querer tomar calmante. Ela tomou tanto que ela morreu porque o coração parou de bater. Né? O medo, ela morreu de medo. Literalmente, ela morreu de medo. Assim, o negócio foi tão forte que fez ela se dopar. É real. É real. É possível morrer de medo. O professor Rocha colocou assim, mas isso não é preocupação? Então, a preocupação, professor Rocha, tá aqui, ó. É algo saudável, tá? É algo... Olá, Fábio, seja bem-vindo. Então, é algo saudável. Quando chega ao ponto de você começar a alucinar, de você começar... Porque, assim, quando eu trouxe isso, eu não fui até o final. Quando essa pessoa começa a imaginar que a outra não está atendendo o telefone, passou do tempo de voltar, é natural que você se preocupe. Mas eu estou trazendo uma situação que ela começa a alucinar e entrar em pânico. Ela começa a sudorese, ela começa, o coração dispara e ela passa mal de uma tal maneira que ela perde o controle. Quando você está preocupado, você já vai pensar o que fazer, né? Poxa, a pessoa não está atendendo, mas ela foi no mercado, eu poderia fazer esse percurso, né? Eu vou esperar mais tanto tempo para poder fazer algo, eu vou fazer uma oração. Então, você vai agir. Este medo, ele te paralisa, você não consegue agir. E começa a ter resultados físicos. Ele paralisa suas pernas, sua coluna, dá frio na barriga, você já quer vomitar, dá tontura. Então tem uma série de sintomas que vêm por causa do medo paralisante, ok? Eu estou trazendo ainda sentimentos, mas eu vou seguir adiante mostrando para vocês o que acontece depois desse sentimento, qual é a máscara que essa pessoa vai criar
para resolver o problema. E aí o ponto-chave que cria esse círculo que prende essa pessoa a não sair mesmo que ela tenha a consciência. Olha que incrível, né? Tudo bem? Tudo tranquilo, doutor. Somáticos, exatamente, a Vera falou. É quando soma, né? Soma é o corpo. É quando o teu corpo físico, que é o último momento que as coisas se manifestam, né? Sempre no físico, na matéria, começa tudo antes, em outros corpos, em outros níveis, e aí vai vindo, vai vindo, vai vindo, manifesta no soma, né? No corpo. Não, Então, pode falar? pode. Eu estava comentando com você, acho que foi alguns minutos antes da live, né? Aquele livro que eu citei em alguma outra live nossa, né? A Matriz Divina, do Greg Braden, né? Fala do o efeito, o campo do coração, o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais forte que o da cabeça. Você pensar no medo, isso é a preocupação, é suave. A hora que o medo se instala no coração, ele começa a reescrever o seu DNA. Você começa a literalmente cristalizar medo. Você é formado de medo. Assim, esse negócio é dramático, a consequência de vibrar nessa energia, porque a sua carne passa a ser formada. Angélica Bianco, boa noite. Seja Não? bem-vinda. Então, exatamente, Georges, é exatamente isso. E olha que incrível, no momento em que você, no seu coração, porque as coisas acontecem quando você une o teu pensamento com o teu sentimento, tá? E aí nessa hora as coisas começam a ser criadas, manifestadas na terceira dimensão. O que acontece? Nessa hora que exatamente o que você falou, vai cristalizar o DNA, e quando você tiver um filho, você vai transmitir para ele aquela experiência que ficou gravada em você. Então esse filho ele vem já com uma memória desse pânico. Entendeu? Exato, exato. Mas existe uma outra manifestação do medo, tá? Uma outra manifestação. E aí essa manifestação ela é super interessante. Ao invés de paralisar, a pessoa com medo exacerbado, fora da normalidade, o que ela vai fazer? Ela vai agir. Sabe aquela ação rápida, sem pensar. Ela vai lá e faz. Então, ela vai criar uma outra persona, ok? Essa não é paralisada, essa é agressiva. Agressividade. Agressividade é uma manifestação do medo. Nossa, eu tava falando isso com a minha ex-parceira, velho. Eu tenho uma Lu em Ares, né? E eu tava explicando exatamente para ela essa dinâmica. Eu falei, se você tentasse, por exemplo, você no sentido lato da palavra, não ela. Se você tentar, de alguma forma, me controlar pelo medo, a única coisa que você vai conseguir receber é meu ódio, porque eu não vou aceitar ser controlado, eu vou partir para cima de você. O que você falou faz todo sentido. O medo desperta. Eu tenho. A hora que eu percebo que eu tô ficando assustado. Mano, o que eu faço aqui? Pra onde que eu vou? Vai pra cima. Exatamente isso. E vai pra cima sem pensar. Depois é que você vai ver as consequências do que você fez, mas você faz. Entendeu? Nossa, exatamente isso. Vou te trazer uma experiência minha agora. Eu passei por um sequestro, né? E. Doutora. Eu passei por um sequestro em Pernambuco e eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque era um local perigoso mesmo, tinha muita história de pessoas ali que morriam. Eu tenho uma testemunha aí que é uma cliente daquela época, que é a Lacey, e ela sabe que naquela época eu era muito brava. A Lacey sabe disso, eu tenho uma testemunha no grupo. E eu era famosa ali porque eu ia pra cima, né? E foi o que aconteceu. Não, agora eu tô tranquila, muito calma. Meu marido tá aqui perto, ele fez assim, Então, assim, o que acontece o que aconteceu comigo? O cara com uma arma na minha cabeça, né? Ele levou a gente para um lugar ermo lá. Ele colocou a arma na minha cabeça e me mandou tira a roupa. E eu fiquei com medo dele. Eu falei, não, eu não vou tirar a roupa. Que negócio é esse? Não vou tirar a roupa.
E aí ele falava, não olha pra mim, senão eu atiro. Meu, ele falava, não olha pra mim, eu encarava ele, entendeu? Não olha pra mim, é que eu olhava pra ele. Não vou tirar a roupa. E eu comecei, falei, ó, eu vou matar esse cara. Eu não pensava, ele era um homem e ele estava armado. Eu não estava armada e era uma mulher. Quer dizer, pela lógica racional, eu não tinha chance nenhuma ali. Mas isso não veio na minha cabeça. O que veio na minha cabeça foi, eu vou tomar a arma dele e vou matar ele. Nossa, minha querida, Eu tava honra em aqui. pânico. Eu tava em pânico, na verdade. Entendeu? E eu enfrentei esse cara e eu não sei, o final da história é que eu não matei ele, tá? Ele não fez nada comigo. O final da história é esse, se vocês ficarem pensando, né? Ele não fez nada comigo, eu não matei ele. Mas assim, foi uma coisa ridícula. No final ele foi embora, me largou lá e enfim. Mas assim, depois que tudo passou, eu falei, cara, por que ele não atirou? Ele podia ter me matado, mas eu tava com medo. Então você não pensa, você age. Essa é uma outra maneira de você agir, é a agressividade. Tudo bem? Nossa, perfeito. Minha mãe fez isso uma vez, ela tinha um mercado, né? Ela foi. Entrou três caras, né? E tinha um segurança que ele ficava com uma arma escondida num saco de pão para disfarçar, né? E o cara foi querer tomar bem minha mãe, né? Mostrou a arma para ela. Ela falou, eu fiquei com tanto medo. O segurança me contando. Primeiro minha mãe me falando, ela falou, cara, eu fiquei com tanto medo, Jorge, e com tanta raiva, né, de que eu tinha trabalhado o dia inteiro, que eu enfiei a unha na cara do segurança, né, do cara. O segurança falou, estilo, a minha mãe enfiou com tanta força a unha na cara do cara, ele ficou com dó, ele perdeu a reação de puxar a arma para mandar os caras embora, com a ferocidade da reação da minha mãe. Os outros dois, um caiu na hora de correr, o outro foi atropelado, indo embora, assim, de tanto a revolta da minha mãe, movida pelo medo. medo dela, falou, essa mulher é maluca, melhor não correr. É uma coisa de. Eu ainda comentei isso na outra live, né? Eu sou cercado de mulheres estrondosamente fortes, assim, né? Isso é um traço da minha mãe, é uma que reage pela agressividade diante do medo também. Eu achei incrível, assim, o cara, três caras armados saíram correndo. E ela desarmada pôs os caras para correr, e ele estragou a cara dele. Então, essa é uma segunda reação, né, que a pessoa tem. E aí vem a terceira reação do medo, né? E a terceira reação, agora pode ser que alguém fique bastante invocado comigo, tá? Mas a terceira reação é aquele que ele suspende o medo e aparentemente ele não tem medo de nada. É tia C mesmo? Uau! Puxa vida! Seja muito bem-vindo, tia C. Sabe quem é tia C, Jorge? Eu conheço a tia D só. Tia C é o índio. É meu primo lá da aldeia, lá de Águas Belas. Tá participando da nossa live. Furiou, nossa, cara, que da hora! Hoje tá uma mistura, hoje essa live, realmente, a energia hoje tá bem misturado, viu? E aí vamos trazer, então, essa pessoa, é a terceira pessoa. E quem é essa pessoa? É a pessoa que suspende o medo. Ela parece que não tem medo de nada. Ela não fica triste, ela não vai pra cima e nada acontece, assim, nada. É a terceira pessoa. Nossa, eu nunca vi. Esse tipo eu nunca vi. Hã? Esse tipo eu nunca vi. Pois é. Mas ele existe bastante e quando eu falar o nome dele, algumas pessoas podem se identificar, tá bom? Então vamos trazer aqui o que acontece. Águas Belas em Pernambuco, maravilhosa, conheci. Pois é, quem falou a Vera? Ô Vera, é interessante porque nós estamos mexendo aqui com ancestralidade, né? E a minha mãe, ela é indígena e ela nasceu lá na aldeia em Águas Belas. Ela é de lá. E aí eu tenho aí essa parentela indígena. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui. Medo. Quem é esse cara? Agora vamos falar quem é. Esse cara, vou te apresentar. Olha bem para ele. Sabe quem é? É a vítima.
Diante da vida, todo mundo faz mal para ele. Porque fulano não gosta de mim, porque Beltrano tentou me derrubar, porque Ciclano me persegue, porque todo lugar que eu vou, as pessoas implicam comigo, porque não deu certo, porque fulano me passou a perna, porque eu não consigo, porque Ciclano fez isso, então sempre ele está apontando. Ele nunca fez nada, ele é um santo. A vítima não tem condição de fazer nada, ela é paralisante e paralisada, porque ela é vítima. E ela sempre vai buscar o agressor, que é a justificativa para ela não fazer nada. Na verdade, o dia de hoje é meio pesado, tá? Pode ser que eu perca meus fãs hoje. Eu tava indo bem. Aí, talvez hoje meus fãs falem... Olha, eu ia falar bem... Você falou que você odeia as vítimas, então... Não, eu ia falar exatamente... Entregou antes, não deixou você falar. Eu ia falar exatamente isso. Cara, saiu na hora que eu ia falar isso, né? É uma coisa que eu tô aprendendo, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com Axis, né? Que tem essa questão do não julgamento. Por eu ser um tipo reativo, né? A vida faz pressão, né? Óbvio, sinto muito aí, vida, mas sou eu que mando aqui no barraco. Né? Ir pra cima, essa disposição de vítima me despertava ódio. Né? Eu falava, velho, isso é coisa, atitude de escravo, mas a pessoa ela tem uma história ali, né, que cria aquele negócio. Mas então, a origem tá aqui, tá? Eu trouxe primeiro o sentimento, que é para as pessoas se identificarem, depois eu conto quem é. Então, quando a pessoa pensa, eu paraliso, que até o pessoal tá escrevendo, eles vão começar a parar de escrever para não se entregar, entendeu? Aí começa assim, eu não odeio mais as vítimas não, tá? Fiquem tranquilos. Aí a pessoa vai dizendo, eu sou assim, eu paralisei, daqui a pouco eu falo, esse é a vítima. E caramba, me entreguei. Agora eu só falei. Então, o que acontece? Vítima. Olha, Jorge, é complicado trabalhar com vítima. Por quê? Porque a vítima ela tem duas atitudes. Quando ela percebe que você pode ajudar ela gruda em você. E não porque ela quer crescer, porque ela quer ser melhor. É porque ela quer uma muleta. Ela quer alguém para levar ela. Você entende? Eu não consigo, sabe, doutora, porque a minha mãe, olha, nunca olhou para mim, nunca me abraçou. Minha mãe, puxa, me rejeitou desde que soube que estava grávida. E então eu não consigo mais na minha vida, não vai dar certo, porque um dia minha mãe disse que eu não ia dar em nada. A vítima vem e fala, olha, eu preciso que você me ajude, porque eu não consigo um trabalho, eu estudo, eu faço tudo, mas as pessoas percebem o quanto eu sou uma pessoa capaz e sempre me derrubam, passam a perna em mim. Então, a vítima não reage. Ele sempre está paralisado. Isso, perfeito. Nossa, muito obrigada, professor Rocha. Ele falou, e é isso mesmo, a vítima é parasita dos outros e de si mesma. Eu chamo vítimas de... Não é... Vampiros. São vampiros. Eles sugam o sangue. O que é o sangue, né? O que é o sangue? O sangue é energia vital. Então, ela suga a energia vital. Eu atendi, falei com uma pessoa essa semana, né? Eu falei com ela muito pouco. Liguei por vídeo, falei um pouquinho. Quando eu desliguei, eu não conseguia ficar em pé. Eu me senti, e eu comecei a bocejar, acho até que eu conversei com você nessa hora. Você me mandou uma mensagem e eu falei, olha, eu preciso me restabelecer. Falei com uma pessoa e não tenho condição nem de andar, me sugou tudo. Deu dor de cabeça na hora. Então, é uma vítima. Tudo bem? Posso seguir pro próximo? Pode, deve. Nossa, eu tô adorando isso, cara. Quem é esse cara aqui? Olha bem pra ele. Vamos ver quem é esse cara aqui. Esse é fácil, né? Porque eu falei que quando ele tem medo, ele vai pra cima. Ele é o agressor. Ele é o agressor. Ele vai pra cima. Tem gente colocando olhinho assim, tá desconfiado. O que o agressor faz? Ele vai pra cima e destrói tudo.
Porque todo mundo tá errado, porque não pode ser assim, porque as pessoas não têm consideração, porque o Bolsonaro isso, porque o Moro isso, porque o Lula isso, porque a igreja isso, porque, sabe, o cara sai brigando e vai falando e vai xingando e palavrão. Não, não vou falar. Eu ia falar de um amigo meu, não vou falar. Mas assim, você percebe que o cara faz tanta coisa, ele vive sendo expulso, suspenso. Ele tá sempre. E aí que ele fica bravo. Me suspendeu porque não quer ouvir a verdade, porque a verdade dói, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Esse cara não deixa nem você falar. Nossa, eu nunca vi. Olha, não vai falar com ele, porque se você falar, aí ele vai, vai falar, e vai criticar, e vai xingar. Ele quer transformar tudo porque nada presta. Né, eu conheço um cara assim que ele quer ser presidente do Brasil ainda. Então, a gente tá dando a possibilidade hoje de entender as reações para amanhã sair dessa, porque nessa não tem como ser presidente, o cara é pequenininho, ó, por isso que eu falei, olha pro cara, ele é pequeno, ele é infantil, ele não vai não, ele não vai. Aí tem gente que... Então, você compreende? Compreende? A Angélica pediu permissão. Não, permissão Alguém é no perguntou se é você, Rex, perguntou se é você. sim, o agressivo que quer ser presidente sou eu mesmo. Eu já tive muito essa postura, né, de uma coisa que a gente chama no Axis, né, explicando que a Angélica falou de permissão também, tem os implantes e os explantes, né, são os sentimentos, as emoções e os pensamentos, que a consciência não tem nada disso, né, isso é enfiado nela. E eu tinha muito implante de acusador. Ficar falando isso tá errado. Meu, eu cansei de ser expulso de grupo, de lista de discussão, de conversa, de etc. Velho, mas você acha que só você tá certo? Não é? Você acha que você tá sempre certo? Não é que eu tô sempre certo, cara, mas é que eu tô sempre certo. Né? Vocês não entendem nada. Ô, George, o Alan tá fazendo sua campanha, tá? 2022, presidente. Olha, que o pessoal já tá aderindo, a Tânia já aderiu. Já tem 2 votos, mas o seu 3. Olha, já tá indo bem. Hoje em dia eu tenho uma outra posição. Realmente, graças a Deus, né, eu percebi que isso é tão infantil quanto você se fazer de vítima. Né? Você... Ô, George, o professor Rocha tá vindo com umas maravilhosas. Ele falou, na verdade, o agressor... Ai, deixa eu ver se eu consigo puxar de volta. Não consigo. Eu consigo ver aqui. Na verdade, o agressor quer impor a sua verdade pelo próprio medo que o apavora. Ou seja, ele sempre tem razão. É o que a gente fala no Axis de você quer estar certo ou você quer ser feliz? A minha felicidade é estar certo, a fala do agressor. É isso mesmo. Assim, ele não consegue ter escuta ativa, ele nem sabe o que é isso, entendeu? É do jeito que ele tá falando e ele tem tanto medo, na verdade, tanto medo que ele não esteja certo, ou de não ser amado, que ele faz tudo aquilo, ele impõe tudo aquilo, ele quebra tudo. Enfim, ele faz tudo aquilo para que, na verdade, ele consiga, como é que eu vou falar, esconder o medo dele. Você sabe que esse cara, muitas vezes, o que ele faz? Só para você ter noção. Sabe, tem muita gente, não estou generalizando, tá? Mas geralmente é aquele homem que vai para academia e ele se mata. E ele toma bomba mesmo, podendo morrer, para ficar todo musculoso para mostrar que ele é forte. Eu já tive essa fase, inclusive. Dá pra ver pelo shape aqui, né? Ele vem todo, sabe? Porque ele é forte, ele é poderoso. Ele quer impor pelo medo para que ninguém possa enxergar a fragilidade dele, que por tudo, por trás, tem a fragilidade. E aí a força física, o sabe tudo, o doutor poderoso, que você não consegue conversar com ele de jeito nenhum, porque, enfim, é isso. Esse cara precisa desse cara. E esse cara precisa desse cara. Por quê? Como é que o agressor vai agredir se não tiver uma vítima? Como é que a vítima vai ser vítima se não tiver um agressor? E aí vem o meu livro. Eu tenho um livro que diz: quem é o lobo mau? Quem é o lobo mau? Se tem um acordo aqui, eu vou trazer um exemplo bíblico, né? O pessoal pega, faz um boneco todo ano, amarra o boneco no poste e
Vamos lá bater no boneco. E quem é o boneco? É Judas Iscariotes. Vamos acabar com Judas. Por quê? Porque ele é um traidor. Porque por causa dele, Jesus Cristo foi crucificado. Vamos acabar com ele. E vão lá e quando eu era pequena, né? Tinha um poste bem perto da minha rua, era descendo assim, tinha uma padaria, tinha um poste. E eles colocavam Judas justo ali. Era minha casa, uma padaria. Quem conhece ali Vila Prudente, era a Rua Américo Vespucci. Então, até hoje está lá, casa 260, tinha uma padaria, tinha um poste, num triângulo. Colocavam Judas ali. Meu pai sempre participava do processo com Judas. E eu olhava e as pessoas batiam com raiva dele. E eu ficava aí, eu chamava meu pai, né? E eu falava, pai, por que eles batem tanto no Judas? Né? E eu era uma criança esquisita pra caramba. E eu lembro que um dia meu pai falou assim, filha, o Judas traiu, né, Jesus, e ele não presta, um traidor, não sei o quê. Mas vamos entender, né? Foi explicado o quê? Que Jesus Cristo precisava morrer, crucificado, que era a pior maldição que existia na época. Porque ele se ofereceu um sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Doutora Iraci, seja bem-vinda. Tira o pecado do mundo. Então, ele tinha que morrer daquele jeito. E ele tinha que passar por aqueles derramamentos de sangue, que cada um tem a sua explicação. Né? Por que derramou o sangue, arrancou a barba dele, para que ele tivesse identidade? Por que derramou o sangue quando colocou a coroa de espinhos? Para que voltasse a questão da autoridade do governo para o homem. Então, todo derramamento de sangue, tem um estudo, tem uma especificidade. E ele precisava, em cada derramamento, ir curando uma ferida da humanidade. E uma das feridas da humanidade é a traição. Então ele precisava ser entregue por um daqueles que eram seus íntimos. Para quebrar essa maldição da traição, alguém tinha que entregar ele. Um dos 12 tinha que trair ele. Então existia um propósito de vida, porque a pessoa fala propósito de vida, então o meu propósito de vida vai ser maravilhoso, eu vou salvar o mundo. Não, às vezes o propósito de vida é entregar Jesus Cristo para ele ser crucificado e morto. Era o propósito de Judas, alguém tinha que fazer isso. Ele era a pessoa de confiança dele. A Bíblia diz que ele era a parte financeira. Então, ele não conseguiria se Judas não tivesse cumprido esse papel. Faz sentido? Lógico, lógico. Entende? A pessoa vai lá e vamos acabar com Judas, mas não entende o que está escrito. E o significado de todos esses símbolos. Esse terceiro cara aqui que você falou que não conhece, você vai ver que você conhece pra caramba ele. Olha aqui pra ele. Falar quem é ele. Esse cara, ele não para, como esse, ele não agride, mas ele diz assim, eu vou ajudar o mundo inteiro. Tem um constelador que ele chama Hilário Trigo. Né? Ele foi um dos alunos também do Hellinger, ele é bem conhecido. E ele diz que esse cara é o abraçador de árvores. Sabe aquela pessoa que abraça a árvore? Vamos aumentar a frequência do universo e nós vamos salvar o planeta. E eu vou ajudar todo mundo. O nome dele é Herói. É o herói. O herói é aquele que fala, não, eu sou diferente de todo mundo. Vanessa, a Mix que eu te falei que a pessoa morreu dentro do avião com ela tá aqui na live. Sério? A Mitzi Nunes acabou de entrar, ela que me contou isso, a pessoa que morreu de medo dentro do avião, ela acabou de entrar aqui. Pois é, essa live tá incrível hoje. Nós estamos conversando, estão entrando as testemunhas, né, do que a gente está falando. Nossa, incrível mesmo, cara, incrível. Essa é a live da consciência. A consciência e o reconhecimento em que lugar você está. Você é o herói, que você vai salvar a sua família, por exemplo, né? Puxa, agora eu tô sabendo esse conhecimento todo, né? E eu vou levar, meu pai vai entender, vai entrar na linha, vou dizer para o meu irmão, aquele meu irmão não tem cabeça, mas agora eu vou dizer para ele tudo isso aqui, para ele mudar, eu vou transformar meu bairro inteiro, eu tenho um projeto que vai mudar o mundo. É o herói. Mas ele, na verdade, tem medo, Georges. Ele também é infantil.
são reações infantis. Como você sabe se você realmente tem um propósito para mudar o mundo ou se você é essa figura aqui? Como saber? Cara, eu tenho os dois últimos tipos aí, esse segundo de querer mudar O mundo o mundo, eu tenho. É que assim, eu nunca fui muito da paz, como eu já falei, né? Mas quer essa mudar o mundo pela agressão. Juntou os dois. Então, mas você, como é que você sabe se vai mudar o mundo ou não vai mudar o mundo? Quando, mesmo querendo mudar o mundo, você quer mudar o mundo porque você só aponta defeito nos outros. Você veio de outro mundo, você não pertence àquela pessoa. Parece que eu não pertenço a esse mundo, só eu sou diferente. Todo mundo é assim, mas eu não. Eu tenho uma consciência ampla e divina e vejo todas as coisas e tal. Esse cara aqui, você olha os frutos, você conhece a árvore pelo fruto. Entendeu? Então, no final das contas, você sabe que tipo de árvore é pelo fruto que ela dá. A gente está falando de árvore desde o primeiro dia. A gente falou da raiz que vai nutrir, a gente falou do corpo que é o tronco e a gente falou dos frutos, não foi isso? Então aqui você vê os frutos. Se o fruto é banana, a árvore é o quê? Bananeira. Se é manga, mangueira. Se é maçã, macieira. Então pelo fruto você sabe se essa árvore é, na verdade, alguém infantil, emocionalmente ferido e que por causa do medo está tomando essa atitude. E principalmente, deixa eu chamar os Georges aqui de novo. Principalmente, além do fruto, né? Vamos ver se ele entra. Vou aguardar um pouquinho. Ok, voltou. Então, Georges, eu estou falando, além dessa questão do fruto, né? Você sabe se essas pessoas, elas realmente são infantis pela maneira como elas agem diante da vida, tá bom? Então, mais interessante, não quer dizer que você esteja dentro de um desses. Isso são estágios da vida. Às vezes a pessoa é vítima, então ela chega, olha, doutora, todo mundo faz isso comigo, eu não consigo sair, eu não vejo saída, todo mundo quer me prejudicar, eu vou lá, o advogado não me ouve, eu chego, o juiz me prejudica, a outra parte fez isso que eu estou trazendo a visão jurídica, né? E aí o policial não investigou, e o vizinho quebrou a parede, sabe? Essa pessoa aí. Aí ela descobre que existe um caminho. Quando ela descobre o caminho, ela fala, já sei, herói. Vou levar esse caminho para todo mundo, porque agora eu aprendi, eu tenho conhecimento, vou salvar todo mundo. Já sei que eu vou fazer um curso de constelação familiar e vou constelar todo mundo. Aí ele vai todo feliz, que agora ele é herói, não é mais vítima. Ele agiu. Só que quando ele fez o curso de barras de Axis, né, agora ele é terapeuta internacional, o que ele faz? Chega lá, as pessoas não ouvem. Não quero. Eu não quero nada disso, eu não quero as barras, eu quero a minha vida do jeito que tá. Ninguém ouve. Aí o que ele faz? As pessoas não prestam. Ele fica agressivo. Ninguém quer saber, ninguém não sei o quê, e tá. Então, quer dizer, ele vai passando por esse ciclo. Você tá entendendo? Sim, total. Fica preso nisso. Uma hora ele é vítima, outra hora ele é agressor, outra hora ele é herói. Vítima, agressor, herói, vítima, herói, agressor. E ele não sai do canto, né? Então, assim, eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu acho que a gente tem pouco tempo, então eu já vou indo para a Você pode conclusão. começar outra, Vanessa. Você salva essa e já abre a outra. Eu sei, mas eu não posso por causa do horário. Você sabe que eu não posso. Então, o que acontece aqui? Para ir direcionando. A questão é, quando você toma essa consciência, o ponto-chave desses três personagens, vou tirar isso daqui, é que todos são crianças. E nós estamos falando de uma jornada chamada escolhas. Você escolhe o que planta. Então, você conscientemente pode plantar e com o que você plantou dessa semente na terra, você vai colher o que você plantou. A colheita é certa. A plantação vai ser uma escolha. Agora, de forma consciente. Ok? Tudo bem. O que você pode escolher a partir de hoje para amanhã estar aqui? E aí eu já deixo o recado. Se vocês quiserem convidar pessoas novas para participarem,
por favor, peçam para entrar no canal do YouTube Vanessa Paiva e assistam a 1, a 2 e a 3, porque amanhã, para fazer sentido, é necessário que tenha uma sequência de pensamento. E como uma hora voa, é necessário que você já venha com isso. Então, se você não assistiu alguma anterior, vai lá no YouTube, no canal, e Vanessa Paiva, pedir para alguém colocar aí o link, talvez, do canal. Entra lá, assiste as 3 primeiras, para amanhã a gente mexer com essa semente, que amanhã a gente vai fazer algo aqui. Mas amanhã, só venha, se você... Porque amanhã a gente vai criar um campo no grupo. Então, venha para fazer uma escolha. E a escolha, a partir do momento que você toma essa consciência, é a escolha de crescer. Então, eu escolho crescer. Eu escolho deixar de ser... Eu vou pegar um homem e uma mulher, tá? Para representar o grupo inteiro. Eu escolho deixar de ser tudo isso e ser um homem ou uma mulher adulta. Porque só um homem ou uma mulher adulta pode realmente pegar uma semente e tomar a atitude de plantar na terra para poder colher os resultados do que a gente vai apresentar amanhã através das sementes. Faz sentido, Jorge? Faz sentido. Criança condição. Só adultos. Então, para a gente trabalhar amanhã, eu preciso que chegue aqui na live alguns adultos. Tenho aprendido muito nesses 4 dias com você e o Rex. Obrigada, professor. Muito obrigada, professor Rocha. Uma pessoa incrível. Então, é isso que eu queria trazer hoje, tá? A consciência da reação a partir do momento que você torna o inconsciente consciente. Ok? E aí, a partir disso, você entende, você se identifica, não precisa contar para ninguém. Você tem até amanhã para pensar sobre isso se você realmente quer conscientemente se tornar adulto. Então, você tem que dizer para mim o seguinte, você tem que verbalizar. Eu escolho crescer. Eu escolho crescer. E essa é a escolha fundamental para começar um processo de cura e de transformação da sua realidade. Nossa, dá para até fazer um processo. Tudo que não permite que nós cresçamos conscientemente, nós vamos destruir e descriar, por favor? Sim. Em todos os lugares em que nós estamos escolhendo permanecer as crianças que nós estamos sendo, nós vamos destruir e descriar, por favor? Sim. Que assim seja. Que assim seja. Perfeito. Nossa, uma gratidão. Todo mundo está colocando eu escolho crescer. Que maravilha. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês se preparem, viu? Porque amanhã, se esse grupo tiver aqui, esse mesmo grupo, e eu vou deixar um desafio para vocês. Convidem pessoas, porque é o que o Alan colocou aqui, cadeias quebrar. Isso é totalmente possível amanhã. Amanhã vocês podem mudar de nível. Aliás, nós juntos poderemos mudar de nível. É um sistema e assim será. Que assim seja. Então, convidem pessoas, mas assim, vocês convidam durante o dia e encaminhem para que elas assistam os 3 vídeos até hoje. E amanhã, porque quanto mais pessoas, maior é a força de união desse sistema. Espero que esteja o Tia C aqui conosco, porque é uma força também muito grande. A gente vai unir toda essa força amanhã e algo grandioso vai acontecer. E aí eu já peço adiantado que depois vocês enviem para a gente o testemunho de vocês, porque isso é bastante importante para que outras pessoas conheçam e tenham essa oportunidade. Tá bom? Mas assim, quem tem condição de sentir, tem pessoas que sentem assim com maior facilidade, procurem se conectar e perceber o que está preparado para todos nós amanhã. É algo grandioso demais. Quem chegou agora, os 2 vídeos anteriores estão no canal da doutora Vanessa, né? Que assiste lá para pegar o contexto inteiro desse trabalho que a gente está fazendo. Né? Os 2 primeiros vídeos também. O de hoje também vai estar amanhã. Então tem que assistir os 3. Isso mesmo. Os 2 primeiros encontros, assim, vai ter muito mais nexo para quem está começando a acompanhar isso aqui agora, tranquilo? Não, senão não vai ser legal. Quanto mais pessoas, maior a força. Mas se tivermos pessoas inconscientes, aí complica. Então a gente precisa de muitas pessoas
mas muitas pessoas conscientes. Como são vídeos de 1 hora, dá para a pessoa assistir. Tá bom? Nós temos 27 segundos. Eu agradeço. Amanhã vamos estar no E Agora José e vai ser um programa às 10 horas da manhã. Vai ser incrível também, com bastante conteúdo para despertar a consciência do grupo. Um beijo para todos vocês, meus queridos. Um grande beijo. Até mais. Vou esperar